Sim, gente, eu acabei de sair do banho e eu vou me arrumar aqui enquanto eu gravo pra vocês. Bom, hoje eu vou... Gente do céu, deixa eu pintar o cabelo pelo menos, né? Dignidade nesse canal. Dia a dia, né, gente? Social media. Bem-vindo à rotina de social media. Você produz o próprio conteúdo quando dá. Vamos lá, vamos conversar. Hoje eu vou conversar com vocês, vou contar pra vocês como que foi o meu começo como social media, tá? Como que eu comecei, como foram as minhas primeiras experiências. Tem muita gente querendo entrar nesse mercado, mas não sabe como, tá? Não sabe qual pontapé inicial dá. Então hoje a gente vai conversar, vou contar um pouquinho pra vocês como foram as minhas experiências. Vou abrir um jogo, tá, gente? Vou abrir um jogo. Bom, primeiro de tudo, eu comecei como social media em 2020. Como a maioria da galera tinha, do digital, a quarentena nos prendeu dentro de casa e nos forçou a procurar outras alternativas. Sou formada em Direito e trabalhava nessa época como promotora de eventos, tá? Então, eu já estava meio que familiarizada com esse ramo de divulgação, de promotoria, de publicidade. E aí, enfim, veio a quarentena e eu precisei ficar socada dentro de casa sem trabalhar, porque, né, não podíamos sair na rua. Na época, eu não consigo ficar parada por muito tempo, né? Então, na época, meus pais, eles têm negócios, os dois têm um negócio próprio. Então, na época, eu comecei a produzir conteúdo pro negócio deles, tá? Ajudar na divulgação do negócio deles. Deixa eu ver aqui. Produzindo conteúdo pras redes sociais deles. Até que um dia, tava lá, na minha rotina super tranquila, né? Porque tava presente em casa, só estudava, que eu tava terminando a faculdade. E fazia esse negócio com meus pais, até que um belo dia eu encontrei um vídeo no YouTube de uma menina contando como que era a rotina dela como social media. E aí eu descobri que aquilo que eu tava fazendo pros meus pais era um trabalho, tá? E assim, um trabalho que muita gente tava precisando, porque muita gente não sabia como melhorar a aparência e a divulgação pelas próprias redes sociais. E, gente, pra mim foi um negócio muito intuitivo, sabe? Porque eu já tava fazendo aquilo pros meus pais. Eu amava, nossa, eu passava horas e horas produzindo artes, produzindo videozinhos. Eu adorava aquilo, então quando eu vi essa possibilidade, eu fiquei tipo, mano, é isso. Eu vou arriscar nisso e vou jogar todas as minhas fichas nesse negócio. Eu lembro que no começo, eu ainda não tinha muito bem uma noção do que era a produção de conteúdo para as redes sociais. Não uma produção assim... eu tinha uma noção, por intuição e por já fazer. Tanto pra minha página, eu já produzia vídeos pro meu Instagram, quanto pro negócio dos meus pais. Então, tipo assim, foi no começo um pouco intuitivo, mas tudo que, né, pra realmente se tornar bom, é necessário profissionalizar. Então, nessa época, o que eu fiz? Eu já assistia vídeos no YouTube, eu estudava muito, gente, eu passava o dia inteiro estudando. Como eu não tinha muito trabalho ainda, então o que me restava era aproveitar aquele tempo pra profissionalizar, pra procurar entender melhor como funcionava aquele ramo. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, no YouTube tem tudo. Você só precisa saber o que procurar, o que pesquisar pra começar. Se vocês quiserem, inclusive, eu faço um vídeo falando um pouquinho sobre os tópicos, né, que você tem que pesquisar no YouTube pra conseguir ter uma noção melhor do que é o marketing digital e como começar nesse ramo. E como que eu comecei então, né, gente? A primeira coisa que eu fiz foi procurar cobaias. Então eu já tinha meus pais. Se eu não me engano, na época eu também comecei a cuidar das redes sociais do meu personal. E... e tem mais uma conta que eu tava cuidando, que eu não lembro qual agora, mas enfim, eu peguei 4 cobaias, tá? Pessoas que não me pagavam, no máximo eu fazia permuta, e eu comecei a produzir conteúdo pro negócio deles. E também comecei de imediato a produzir conteúdo pro meu negócio. E, gente, eu acho que esse foi o grande diferencial. As meninas, os rapazes que começam nesse ramo, eles ficam muito preocupados. Ah, não, eu ainda não sou boa o suficiente. Ah, não, mas o que as pessoas vão falar? Ah, não, mas eu não entendo muito bem disso. E aí eles não colocam cara a tapa, eles não colocam não colocam o peito pra jogo. E aí as coisas, elas realmente vão ser devagar, porque se você não tiver um meio de comunicação ativo, bacana, de atração de cliente, vai ser muito difícil o começo. Então, logo de cara, eu já comecei a produzir conteúdo para minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue, vai seguir, né, meu anjo, porque eu falo sobre marketing digital e dou umas dicas muito bacanas de aplicativo ou de estratégia. Então, vai lá me seguir, tá bom, chuchu? Então, logo de cara, eu já comecei a produzir conteúdo para minhas redes sociais. E logo de cara, eu já consegui o meu primeiro cliente. Eu acho que um mês depois, eu consegui o meu primeiro cliente. Eu cobrava muito pouco, eu tinha muito medo, gente. É normal, você vai sentir um medo do caramba. Mas eu fui lá e arrisquei, porque pra começar eu precisava cobrar, tá? Se eu ficasse pegando de graça, eu não ia sentir esse senso de responsabilidade, não ia correr atrás sempre ser melhor, tá? Então, eu peguei meu primeiro cliente e com o dinheiro do meu primeiro cliente, eu contratei o meu primeiro curso. Eu fiz um curso para social medias da Somos Labs, tá? Mas hoje é um curso muito bom, me ajudou muito. Mas hoje eu indico o Social Media de Elite. Eu sei que vocês vão perguntar, então eu já tô falando. Social Media de Elite é um ótimo curso para quem tá começando como social media, tá?
Então, com o dinheiro do primeiro cliente, eu fui lá e contratei um curso. Comprei um curso de social media e comecei a estudar aí, então, né, com mais... Gente, eu assim, se eu não tava trabalhando, eu tava estudando. E se eu não tava estudando nem trabalhando, eu tava dormindo. Foi uma época em que eu me dediquei 100% a isso, de segunda a segunda. Depois do primeiro cliente, as coisas foram um pouco meio que gradativas, sabe? A cada mês eu conquistava uma coisa diferente, ou um cliente novo, ou um equipamento novo. Enfim, as coisas elas foram acontecendo devagarinho, mas foram acontecendo, tá? Principalmente porque nessa época eu comecei a produzir muito conteúdo para minhas redes sociais. E aí eu comecei a aparecer muito como social media. E os meus próprios amigos e colegas da época, né, familiares, começaram a ajudar com a divulgação, indicação, né, comentar nos posts. Enfim, ajudou muito, né? Se você tá começando agora, eu indico que você comece do seu perfil pessoal mesmo. Depois eu acabei mudando, eu acabei abrindo um perfil profissional. Acabei deixando o perfil pessoal pra trás, não volto mais nele. Por conta... enfim, isso daí depois eu explico. Mas enfim, abriu depois um novo, mas no começo fez toda a diferença pra mim, tá? Foi bem mais rápido o resultado ter começado pelo meu perfil de seguidores pessoais, que eu produzia conteúdo pra mim. Na época eu tinha 3.000 seguidores. E me ajudou bastante. Bianca, como que foi o seu começo, né? Como que foi a sua experiência? Gente, foi muito complicado, tá? Por quê? Porque eu amava o que eu tava fazendo, eu amava o meu trabalho, mas eu ainda não tinha total confiança. Então, quando um cliente me questionava, o que é normal, o que até hoje acontece, um cliente questionar a estratégia que eu tô aplicando, na época eu surtava, na época eu falava, meu Deus, tá errado, eu preciso mudar, e aí eu mudava. Eu não tinha uma consistência, uma firmeza muito grande. Hoje não, se um cliente chega pra mim e me questiona, provavelmente eu vou reconhecer que tem alguma coisa acontecendo e vou analisar, mas tudo com muita calma, porque eu sei que isso é normal. Ou então eu vou explicar pra ele com muita tranquilidade o porquê daquela mudança, né? O porquê de eu estar aplicando aquela estratégia. Então, uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, é começo. Tá tudo bem você errar, tá tudo bem você não se sentir 100% confiante, tá tudo bem o seu trabalho não ser o melhor. Comece, tá? Comece. Se você não começar, gente, as coisas não vão melhorar. Na época que eu comecei, eu trabalhava no quartinho de bagunça da minha casa. Eu não tinha nem mesa, tá? Eu não tinha nem cadeira, não tinha nada. Eu trabalhava sentada num banquinho numa mesa de churrasco velha. Pois é. Depois eu lembro que eu fui pra cozinha, às vezes eu trabalhava na sala. Então, assim, começo. No começo eu também não considerava minhas artes boas. Eu vou tentar colocar aqui uma arte do começo e como estão as minhas artes agora. Sim, eu que ainda produzo as artes dos meus clientes porque eu gosto muito dessa parte de produção artística. Então, no começo tá tudo bem, tá? As coisas não vão tá 100%, mas você vai aprender, você vai aprimorar, só não desista. Bianca, dá pra viver como social media, gente? Se meu cachorro para de latir. Sim, gente, dá pra viver tranquilamente como social media, dá pra ganhar bem como social media. Isso se você trabalhar bem, tá? Não é só criar artezinha, não é só criar uma legenda bonita, você tem que entender um pouco de tráfego, você tem que entender sobre o fluxo de atração e você tem que entender que estética conta. Então, se especialize em produzir arte cada vez melhor, entenda como que funcionam as plataformas de atração, não se apegue somente ao Instagram e Facebook, tá? Tem muitos outros meios, o Google é sensacional, o YouTube é sensacional. Então, assim, o seu cliente ele precisa que você avalie o negócio dele estrategicamente, veja quais são as redes sociais mais adequadas. Então, tem cliente meu hoje que eu produzo conteúdo para ele pro YouTube, eu produzo conteúdo para TikTok, eu produzo conteúdo para Pinterest. Então, não se prenda somente a uma rede social. Se você trabalha bem, se você entende realmente como funciona o fluxo de atração e de venda pelas redes sociais, você não fica sem cliente, tá? Mas vai ser normal você todo mês ter medo de todos os clientes fecharem contrato com você e no mês seguinte você não conseguir clientes novos. Eu acho que esse é um medo, gente, que não tem como escapar. Tá? Você é empreendedora, você depende que seus clientes gostem do seu serviço, então preste o melhor possível. Se você estiver fazendo o seu trabalho direitinho, você tá melhorando a cada dia, evoluindo a cada dia. E se você tá evoluindo, você fica num constante crescimento, tá? Mas esteja sempre de olho nas atualizações, esteja sempre de olho, prospecção de cliente tem que sempre ser ativa. E eu acho que é isso, né, da minha experiência pra vocês que eu posso compartilhar. Vocês espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas nos comentários, tá? Que eu posso fazer outros vídeos tirando essas dúvidas. E se vocês quiserem que um tema diferente de conteúdo de vídeo, também coloca aqui sugestões que eu trago. Tô aqui pra ajudar vocês. Beijos!